Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo queremos continuar a celebrar a ressurreição de Jesus, nesse tempo de preparação em que nos preparamos para acolher o menino que vem, o verbo que vem de novo falar aos nossos corações. E nessa quarta semana do Advento, estamos mais próximos do que nunca desse tempo de Natal. Queremos continuar a meditar esse texto sobre a fidelidade, o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. Agradeço os feedbacks, os testemunhos que tenho recebido desse caminho de retiro dia após dia. E uma senhora casada que me disse: irmã, eu agradeço por esse retiro que salvou a minha vocação matrimonial. Meditar na fidelidade, meditar o quanto isso é um dom importante, que devemos também colaborar e recebê-lo e trabalhá-lo, tem salvo o meu matrimônio. Então, não é só um documento para a vida consagrada, para a vida sacerdotal, mas é um documento para toda a família de Deus. E hoje, justamente no número 57, o documento nos fala que hoje estamos numa cultura em que vivemos em contínua experimentação. Parece exprimir um ponto firme da cultura e das mentalidades contemporâneas, especialmente ocidentais. O próprio destino deve permanecer sempre e, apesar de tudo, aberto e absolutamente nas próprias mãos, à própria disposição. Consequentemente, não deve surpreender que se perceba um interesse reduzido pelas decisões de vida definitivas. Cultura e mentalidade estão inevitavelmente na direção oposta em relação a quem quer escolher ou escolher um estado de vida definitivo. Sobretudo se tal perspectiva se acrescenta à difusa percepção de uma incompreensão do valor do dom gratuito de si aos outros. Não apenas isso, o nosso contexto social demonstra-se totalmente empático e compreensivo em relação às pessoas que rompem laços devidos assumidos de forma irrevogável. Não se pode esconder que tal cultura e mentalidade estejam penetrando também na vida consagrada, afetando a própria concepção de vocação, tradicionalmente concebida como um vínculo que dura toda a vida e que é conquistado no decurso da própria existência. Mesmo na comunidade cristã, relativamente a um passado recente, enfraquecem as expectativas acerca da irrevogabilidade da vocação e da estabilidade de um estado de vida. É terrível porque hoje na cultura ocidental é como que normal a pessoa estar num estado de experimentação. Hoje estou experimentando o matrimônio, amanhã experimento a vida consagrada, depois experimento outra coisa. E como se aqueles que lutam para manter a sua fidelidade na sua vocação, eles são acolhidos de forma menos empática do que aqueles que deixam. Finalmente, o mundo de hoje aplaude aqueles que rompem a sua vocação, a sua decisão definitiva, acolhem-nos de braços abertos, e aqueles que tentam se esforçar para serem fiéis e coerentes à sua decisão de vida são criticados e colocados sobre inúmeras suspeitas. Mesmo dentro da vida cristã, mesmo dentro da vida consagrada, quantas suspeitas em relação àqueles que têm formas definitivas de viver a sua vocação e quanto acolhimento para aqueles que finalmente rompem 1, 2, 10 vezes com o seu engajamento. Hoje não se tende mais a entender a vida consagrada ou a vida matrimonial como uma escolha para a vida toda. Parece que é um tempo à experiência. No número 58, o documento nos diz de descobrirmos novas evidências. Aos olhos de alguém, parecia normal colocar em discussão a irrevogabilidade de uma decisão de vida e, para muitos, de uma vida. Para ninguém se supõe ser uma decisão fácil ou superficial. Nas escolhas destinadas a fazer a verdade sobre si mesmo, não se pode impedir a oportunidade de um acompanhamento. Colocar os outros diante do fato consumado não ajuda a entender as próprias dificuldades. Trata-se, por um lado, de comprometer-se numa relação com quem está ao nosso lado ou quer estar próximo de nós, mas não para não permanecer prisioneiros de uma solidão que penaliza a liberdade e a responsabilidade. Está em jogo o sentido de uma escolha de vida e a perspectiva de um futuro pleno de sentido. Por outro lado, ao acompanhar momentos de crise, não são postas muitas hipotecas sobre as decisões a serem tomadas. Ao contrário, dever-se-ia permitir que se descobrissem novas evidências para levar a cumprimento o dom de si a Deus e aos outros. Se de fato é importante saber medir as próprias energias para conhecer os limites dos próprios recursos,
é igualmente importante recordar que se pode ousar e ir além dos limites percebidos, acompanhados por uma proximidade fraterna, amiga e ao mesmo tempo lúcida, que ilumina, orienta e que sustenta o discernimento da provação. Então, muito importante nessa primeira parte do número 58, quando o documento vai dizer que muitas vezes, não é dizer que é fácil ou que é óbvio ser fiel. Muitas vezes vamos ser confrontados com momentos de dificuldade, mas justamente no momento de dificuldade devemos ter alguém que nos ajuda a encontrar novas evidências e que nos ajuda a cumprir esse dom de si mesmo a Deus e aos outros e também ir além das próprias energias. Muitas vezes a pessoa pode dizer, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, mas justamente a vocação, ela é acompanhada de um dom para sermos fiéis. Então, se você conta com as suas próprias forças, de fato você não consegue, de fato você rapidamente se cansa. Mas se você suplica o dom da fidelidade, você vai perseverar e também contar com a ajuda de um acompanhamento espiritual. O documento continua dizendo assim, abrir um caminho no qual a pessoa se sinta exposta à ênfase das sombras pode fazer apagar o desejo de um retorno à luz. Dever-se evitar compreender um percurso de autorreferencialidade na gestão da própria crise, sob o risco de surtir efeitos da resignada passividade ou da adequação à própria incoerência e infidelidade. Além disso, e não somente, seria incondizente acabar em uma espécie de vagabundagem espiritual, na busca de alguém que encontre soluções para as próprias indecisões. Caso surja a eventualidade de uma decisão diferente da escolha já efetuada, sustentada também por razões plausíveis. Tal decisão tem necessidade de ser oportunamente examinada por meio de pessoas, tempos e modalidades adequadas. É preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações e é necessário prestar atenção de modo com que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Situações e tempo de crise já complexos na condição humana não podem ser sobrecarregados pela ansiedade de encontrar o mais rápido possível uma solução, arriscando-se a não enfrentar os reais problemas pessoais que a crise deixou emergir. Move-se assim a atenção sobre algumas cautelosas críticas ao próprio ambiente de vida, mascarando e cobrindo as próprias reais dificuldades. As dificuldades que se podem encontrar ou mesmo sofrer não excluem ao mesmo tempo, em alguns casos, evidenciam estilos de vida de gradual e crescente desresponsabilização até uma completa desafeição ou afastamento da própria comunidade. Muito forte o que esse documento nos traz. Finalmente podemos entrar numa vagabundagem espiritual, tentando buscar sempre um lugar que esteja à medida daquilo que naquele momento eu desejo, naquele momento eu estou afim, naquele momento eu quero, e não entrar no exercício da fidelidade. Finalmente, se é verdade que as crises são momentos difíceis, é verdade que elas podem ser sobrecarregadas de ansiedade, mas é verdade também que nós não podemos entrar numa gradual e crescente desresponsabilização. Finalmente, eu faço aquilo que eu quero, no momento que eu quero, quando eu quero. A fidelidade vai nos ensinar a sermos responsáveis com o mistério profundo que nós carregamos. Miqueias 5, é hoje a palavra do dia, 1-4, vai dizer, mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos e de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força do Senhor, pela glória do nome do seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. E este será a paz. Que forte perceber que de alguém de tão mínimo, o menor, pode surgir uma vocação tão sólida que apacentará o rebanho do Senhor pela força do Senhor. Creio que aqui é o segredo da fidelidade. Apacentar não com as nossas forças, não com as nossas capacidades, mas com a força do Senhor. E aí será grande até os confins da terra. Aí encontrará a paz.
pequenez, grandeza, baseados não nas nossas forças e competências, mas na aceitação da nossa vulnerabilidade e na apropriação da força de Deus, da eleição de Deus, para sermos fiéis até o fim da nossa vocação. Salmo 79, Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que sentas sobre os querubins, resplandece, desperta a tua valentia e vem socorrer-nos. Deus dos exércitos, volta atrás, olha do céu e vê, visita esta vinha, protege os que da tua direita plantou. Esteja a tua mão sobre o homem da tua direita, o filho de Adão que tu confirmaste. Nunca mais nos afastaremos de ti. Faz-nos viver e o teu nome será invocado. Que bonito perceber que o bom pastor, aquele que nos apacenta, ele vem nos socorrer. E em momentos em que podemos ser frágeis, em momentos em que podemos ser vulneráveis, ele está ali para nos guiar com o seu bastão. Ele está ali para nos confirmar. Hebreus 10, 5 a 10, hoje a passagem, a segunda leitura que nos é dada. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou, tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formastes-me um corpo, holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, ele declara primeiramente, sacrifícios, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado tu não os quisestes e não te agradaram. Trata-se, notemo-lo bem, de oferendas prescritas pela lei. Depois ele assegura, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Portanto, ele suprime o primeiro para estabelecer o segundo. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. O próprio Jesus faz a experiência de que ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. E que essa vontade deve ser vivida com muita fidelidade, com muita responsabilidade. Eis que eu vim ao Pai para fazer a tua vontade. Se nós percebermos e encararmos a nossa vocação particular como a vontade do Pai, como uma missão recebida do Pai, então percebemos que mesmo se passarmos pela agonia, não somos lícitos de desistirmos, mas ao contrário, de pedirmos a graça e de podermos responder com a graça de Deus à vontade do Pai. Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho de uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Como um grande grito, exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. A Virgem Maria, mesmo se a vontade do Senhor parece difícil, como essa região montanhosa, imagine uma mulher grávida num burrinho montada para subir apressadamente, mesmo se a vontade parece difícil, ela corre apressadamente porque ela ama. Quem ama, quem ama, quem ama, corre apressadamente para fazer a vontade do Pai. Pensamos a Virgem Maria nesse tempo que antecede os dias de Natal, essa grande graça de não pararmos diante dos obstáculos, de não pararmos diante das montanhas, que podem ser montanhas vocacionais, ou existenciais, ou relacionais, mas de corrermos apressadamente para aquele que corre. Hoje, do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, diz assim, semelhante ao médico que demonstra sua competência no doente, assim Deus se manifesta nos homens. É isso porque o apóstolo Paulo diz, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Referia-se ao homem que, por ter desobedecido a Deus, perdeu a imortalidade, mas depois obteve misericórdia, recebendo a adoção por meio de intermédio do Filho de Deus. O Verbo, por isso, habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a compreender a Deus e Deus a habitar no homem, segundo a vontade do Pai. Que essa presença do Verbo no meio de nós nos faça compreender os seus desígnios de fidelidade em nossas vidas e nos ensine a ser fiel. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo.